abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versos 32 até o capítulo 10, verso 8. Iremos perceber aqui 3 famílias abençoadas por meio do serviço. Nós estamos no mês da família, irmãos, então nós vamos tentar fazer a aplicação para as famílias. Capítulo 9, verso 32 até 10, 8. Quero trabalhar o seguinte tema com os irmãos: como parte do corpo, todos temos dons e talentos que nos habilita a abençoar famílias. A abençoar famílias. Amém? Então está assim escrito: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope, uma discípula, por nome de Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Depois de lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, ou Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja a residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo,
que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e o soldado piedoso do que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Oremos, irmãos. Deus, obrigado pela tua palavra. Pedimos, Pai, fale aos nossos corações, Pai. Te peço, ministra aos nossos corações a tua mensagem. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, Senhor Deus meu e Rei meu, Redentor meu. Assim eu oro, assim eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Irmãos, aqui 3 eventos diferentes, mas ligados por um fio muito comum. A ação de Cristo Jesus por meio de um homem, abençoando famílias, abençoando casas, abençoando vidas, através de um serviço, que é amar ao próximo, que é servir ao próximo, que é ouvir a voz de Deus e ir aonde Deus mandar ir. E através desse serviço, desse desprendimento ao servir, 3 famílias foram abençoadas. 3 eventos distintos, eventos diferentes. A cura de um paralítico, a ressurreição de uma mulher, e a visita do apóstolo Pedro abençoando Cornélio em sua casa, por meio de uma visão que ele teve numa oração da hora 9, Deus falou, olha, chama Cornélio, chama Pedro, Cornélio. 3 famílias abençoadas pela presença de Cristo através de Pedro. 3 famílias abençoadas pelo ato de servir, pelo ato de ouvir a voz de Deus e servir ao próximo, porque Deus quer assim. Será que, irmãos, nós damos importância no servir? Será que nós entendemos o que é servir? Será que nós sabemos que o servir vai além daquilo que nós exercemos na igreja? Será que nós sabemos que podemos servir abrindo a porta da nossa casa, dos nossos lares? Será que nós entendemos que podemos servir indo a casas, visitando casas e famílias e ouvindo a voz de Deus a dizer para nós as necessidades que precisam ser supridas, sejam elas materiais ou sejam elas espirituais? Às vezes, muitas pessoas pensam que para servir melhor é necessário ser diácono. Para servir melhor ainda é necessário ser presbítero. Ou para servir melhor ainda é necessário ser pastor. Misericórdia, estão enganados. Tremendamente enganados. Porque ao olhar a história da igreja, pessoas que não tinham cargos, não tinham títulos, serviram muito bem e grandemente a Deus. Deus nos dá, irmãos, dons e talentos para o serviço ao próximo, para abençoar casas, abençoar famílias. Deus nos dá talentos para serem desenvolvidos e aperfeiçoados, começando na igreja, na casa de Deus, para ir até a casa do próximo, seja no berçário, cuidando dos bebês, seja no departamento infantil, dando aula. Eu lembro quando eu vim para essa igreja em 2007, como seminarista aqui nessa igreja, com vistas a voltar ao seminário. O ano todinho, eu fui professor do departamento infantil, aqui da igreja. Lembro de ter dado aula para o Luquinhas, do Zé Alberto, por Abner, todo mundo criança, a Isadora pequenininha. Eu fui professor dela na salinha, da turma de adolescentes em 2007. Você pode servir na sonoplastia,
sendo um desses irmãos que vão revezar com o Alexandre. Você pode servir enrolando os cabos e guardando os aparelhos que ficam aqui. Você pode servir sendo um das transmissão, da projeção das letras. Você pode servir de diversas maneiras aqui na igreja. Diversas maneiras, irmãos. Porque Deus quer te usar. Deus quer te usar com seus dons e seus talentos no seu corpo, para beneficiar o seu corpo, para beneficiar a sua igreja, para que o reino de Deus avance na face dessa terra, para que as famílias sejam abençoadas, para que o seu casamento, o casamento de outros seja abençoado. Deus quer usar o seu dom de piedade, o seu dom de conversar, de discipular, de aconselhar. Quantas oportunidades você perdeu de salvar um casamento? Quantas oportunidades você perdeu de levar uma harmonia para um lar que está desajustado, para uma família que está triste, com alguma doença? Quantas oportunidades nós perdemos, irmãos? Oportunidades essas que Deus coloca em nossa frente. Em nossa frente. E é claro, irmãos, que depois que Jesus foi assunto aos céus, Ele falou assim para os seus discípulos: aguardem quietos, até que do alto sejam revestidos de poder. Seja revestido com o Espírito Santo. Aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso quer dizer, aonde Deus te colocar, aonde Deus te enviar, aonde Deus for te conduzindo, mesmo que para isso você não precise sair, mudar, colocar a mala nas costas ou no porta-mala do carro e agora eu tenho que ser testemunha viajando. Mas onde Deus te levar, aonde Deus te conduzir, seja na feira, no mercado, seja no açougue, seja na escola do seu filho, as oportunidades Deus vai colocando na sua frente, de você abençoar casas, abençoar famílias, de ouvir pessoas que estão sofrendo abuso dentro de casa, sofrendo agressão. À nossa volta, irmão, está acontecendo diversas coisas estão acontecendo. Ontem eu estava com a Cássia, e ela estava recebendo uma transmissão ao vivo de um velório de um rapaz que fazia faculdade de medicina em Jataí, na UFJ, e no internato, estava tudo bem, de repente ele suicidou. Um jovem de 23 anos, na fase final do curso de medicina. E ali, naquele velório, o pai dele homenageando, falando, a tia que é psiquiatra em Goiânia, todos falando, os colegas de turma, todos falando que ele era um rapaz bom, um rapaz alegre, um rapaz feliz, e que ninguém entendia por que ele fez aquilo. Mas todos falaram, ele não queria dar cabo da sua vida, ele queria dar cabo da sua dor. Dar cabo da sua dor. Irmãos, nós podemos ser o bálsamo de Deus na vida desses jovens, adolescentes e adultos, que estão sentindo tanta dor, que querem dar o cabo na sua própria vida, para aliviar a dor. Deus tem nos dado oportunidades de levar palavra de fé, de ânimo, de coragem. Nós não sabemos o que passa na mente e no coração das pessoas que estão em nossa volta. Você não sabe o que passa na mente e no coração de um colega de trabalho. Você não sabe o que passa na mente e no coração de um funcionário seu, ou do seu patrão, do seu chefe. Você não sabe o que passa na mente e no coração do seu vizinho.
Você não sabe o que passa na mente e no coração de um colega seu, de um amigo que frequenta a sua casa, e ele não se abre com você, a sua amiga não se abre, o seu amigo não se abre, e quando de repente vem a bomba e cai, ele suicidou. Ela suicidou. Ela pulou da janela do 10º andar. Ele se enforcou na janela do banheiro. Ele tomou tantas caixas de remédios. Ele tomou chumbinho. Nós não sabemos quantas pessoas feridas estão à nossa volta, irmãos. E nós não podemos ignorar o fato de que Deus quer nos usar assim como Deus usou Pedro para salvar vidas, salvar casamentos, salvar casas e salvar famílias. Nessa perícope, irmãos, nesses 3 casos que nós vemos, Deus nos ensina e nos mostra uma realidade que nós precisamos viver como servos do Senhor, como igreja de Deus, como arauto de Deus, como povo exclusivo de Deus, como filhos de Deus, como embaixadores de Cristo aqui na terra, como cidadãos dos céus. E a primeira questão que nós vamos observar, irmãos, que somos chamados para servir aos outros com os dons que Deus nos deu, sempre mostrando a Cristo, porque Cristo salva, Cristo cura, Cristo restaura. Somente Cristo pode mudar uma vida de desgosto, desprazer, de dor e de tristeza, numa vida de alegria, paz e renovação. Somente Deus, Cristo Jesus, pode transformar um coração de morte, de busca pela morte, num coração de busca pela vida, insatisfação em viver. E é esse Cristo que nós somos chamados a levar, irmãos, através do nosso serviço. E algo Deus nos deu, porque nós temos que testemunhar a Cristo em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Jesus falou isso não somente para os apóstolos, mas Jesus falou isso para todos os seus discípulos. E nós temos um dom, o dom capacitado pelo Espírito Santo, um poder dado pelo Espírito Santo, dizendo que Cristo te cura, Cristo te salva, Cristo te ressuscita, Cristo te regenera, Cristo te dá a paz. Oh, aleluia, Jesus. E ao olhar do verso 32 a 35, servos devem servir com os dons que Deus deu. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. E viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor, os quais tiveram a sua vida renovada, a sua coragem fortalecida, a sua esperança reavivada. Pedro não estava fazendo uma turnê maravilhosa de cura e maravilha, não estava indo um carro de som à sua frente, dizendo: olha, esse dia aqui em Lida haverá um grande homem de Deus com sinais, curas e maravilhas, será tal dia, tal horário, no grande templo. Não precisou disso, não precisou de grandes alardes, não precisou de mídias, não precisou de nada, de bater na porta da casa de nenhum
de um por um, não precisou, porque Pedro estava passando por toda parte, sendo testemunha do amor, da regeneração, da salvação, da alegria, do renovo, da fé, da força e da coragem. E não é isso que falta no nosso mundo. Não é isso que nós precisamos diante de realidades tão difíceis nas quais estamos vivendo. Guerra na Ucrânia, na Rússia, rumores de uma guerra maior, final de uma pandemia, uma inflação. Ontem eu estava lembrando, encontrei um menino na rua que eu morava, quando eu casei com a Cássia, que ele falou assim para mim, Pedro Paulo, falou assim, Orlick, você lembra para mim que quando eu era menino, você me dava R$1, eu ia lá no supermercado Vicente, eu trazia 20 pães, você me dava 10, eu ficava com 10? Eu falei, Pedro Paulo, mas você lembrou, hein? E era todo dia, eu chegava do serviço, dava R$1, e lá no supermercado Vicente comprava 20 pães. Hoje eu compro um pão por R$1. Foi ontem, né, no Encontro de Casal, a Ana Paula e o Bento estavam falando sobre a alta dos preços. Quantas pessoas não estão assustadas? Quantas pessoas estão desmotivadas? Quantas pessoas estão desanimadas porque fizeram um reajuste financeiro para ver se adequa? Porque a solução de muitos economistas é assim, né? Se a carne está cara, passa para o frango. Se o frango está caro, passa para o ovo. Aí o ovo fica caro porque todo mundo vai no ovo, né? Aí vai para a sardinha, né? Esses dias até eu brinquei com a Ana Luísa, né? Eu falei para a Cássia, amor, faz massas, né, a frutos do mar, né? Vai ser uma delícia, né? Pene aos frutos do mar, né? Aí ela pegou lá um macarrão, jogou na panela de pressão, pegou 2 latas de sardinha, e aí nós comeu pene ao fruto do mar, né? Foi uma bênção, uma maneira saudável, barata de economizar e gostoso. Meus irmãos, nós precisamos entender que além da gente fazer brincadeiras com certas situações, tem muita gente que está sofrendo, irmãos. Muita gente que não está dando conta de pagar uma conta de energia, não está dando conta, o dinheiro não está dando nem para os remédios. Pessoas estão desesperadas, desiludidas. Mas Deus se importa, como Deus se importou com a vida aqui de Enéas, que jazia 8 anos numa cama. 8 anos. Irmãos, eu fiquei 1 semana com Covid numa cama, eu já não estava aguentando mais. A televisão não tinha graça, o Netflix não tinha graça. Imagina 8 anos numa cama, irmãos. Deus se compadeceu daquele homem. Deus levou Pedro na casa de Enéas. E a primeira coisa que Pedro falou para Enéas é, Enéas, vamos conversar primeiro, né? Depois eu oro, faz alguma coisa para a gente comer. Não. A primeira coisa que Pedro falou foi, Enéas, Jesus te cura. Levanta e toma o teu leito e anda. Você não lembra alguma coisa, irmãos? A cura do paralítico em Cafarnaum. Quando os amigos desceram o paralítico pelo teto de uma casa, e Jesus falou a mesma coisa para aquele paralítico. Só que Jesus falou, olha, os teus pecados estão perdoados. Olha o efeito, irmãos, do milagre naquela cidade, daquele homem que jazia aos 8 anos numa cama. E muitos creram no Senhor. Irmãos, já notou, já percebeu ou parou para pensar que quando você é usado por Deus para falar de Jesus, e aquela palavra entra no coração de um pai de família desesperançado, ou de uma esposa sofredora, ou de uma colega que está sofrendo em casa com os pais, ou em qualquer situação,
a ação de Deus na vida dessa pessoa vai ser tão transformadora que as pessoas vão notar a diferença e vão querer saber o que aconteceu. E a pessoa fala, olha, eu ouvi uma palavra abençoada de Cristo através da vida de fulano de tal, de fulana de tal. E por causa disso, muitos vão ter sede em ouvir de Cristo Jesus. Muitos vão ter sede. Muitos vão ter. Porque isso, irmãos, não serviu para elevar o nome de Pedro, para dar prestígio para Pedro, e muito menos para encher o bolso de Pedro. Pedro não estava preocupando com isso. Qualquer que seja o dom que Deus te deu, qualquer que sejam os dons que Deus deu para nós, são coisas belas e úteis quando são usadas e apontando para Cristo. Dons e talentos maravilhosos. Tem aquela pessoa que canta maravilhosamente, que a pessoa fala assim, olha, eu sinto a presença de Deus quando você canta. Você canta divinamente. Você toca divinamente. Servimos a Deus apontando para Cristo através dos dons e talentos que temos. Porque nós, irmãos, nunca os nossos talentos e dons devem apontar para nós mesmos. Nós não podemos querer o mérito e receber toda a graça ou elogio. Não. Toda a graça, todo elogio, toda a gratidão, todo o mérito é de Cristo Jesus. Porque nele nós vivemos, nele nos movemos. E nele somos e nele existimos, irmãos. E sem ele nada somos. Nada. Porque o meu e o seu serviço, irmãos, o meu e o seu, é engrandecer o nome de Cristo Jesus. Engrandecer a Cristo, levar a Cristo, a salvação. Faça com amor, evidenciando Cristo. Qual for o seu serviço, preste o seu serviço. Da mesma forma que Pedro fez. Olha, Enéas, Cristo te cura. Cristo te cura. Seja de Cristo toda a glória, seja de Cristo toda a exaltação, seja de Cristo. Porque Cristo é quem cura, é Cristo quem renova, é Cristo quem salva, é Cristo quem vivifica, é Cristo quem transforma. É Jesus Cristo que pode mudar casamento, que pode mudar casa, que pode mudar famílias, que pode transformar o mundo, uma realidade de morte em vida. Enquanto nós nos calamos através dos nossos dons e talentos, vidas estão perecendo, jovens estão morrendo, crianças estão sofrendo. Não podemos esconder os nossos dons e talentos. O segundo ensinamento que nós observamos aqui é através da história de Dorcas, Tábita. Servos precisam aprender também a ser servidos com humildade. Servos precisam também aprender a ser servidos com humildade, irmãos. A Bíblia diz que em Jope se ouve falar de um milagre que aconteceu lá em Lida. E de repente manda chamar Pedro. Amigas de uma mulher que era piedosa, de uma mulher que usava seus dons e talentos para abençoar viúvas. Mulher costureira, ela costurava para ajudar as pessoas, ela costurava para doar roupas para as viúvas. E aí foi os seus amigos e chamou Pedro, e Pedro acompanhou aqueles amigos até onde estava o corpo de Tábita ou de Dorca. Tábita é o nome, Tabita ou Tábita é o nome hebraico, Dorca é o nome grego, que significa corça ou gazela. E aquela irmã que era operosa, aquela irmã que era uma missionária, que importava com os órfãos, que importava com as viúvas, que trabalhava na máquina de costura, né?
Naquela época não existia máquina Singer de costura, mas trabalhava na costura, fazendo ali. Aquela irmã morreu, adoeceu e morreu. E agora pessoas estão chorando a sua falta, chorando com dor a sua ausência. Pedro é chamado novamente para servir. Uma mulher que viveu a vida servindo. Uma mulher que viveu a vida servindo. Pedro estava ali para servir aos santos. Os cristãos eram chamados de santos. Assim como eu e você somos chamados de santos. Santo Dazim, São Sérgio, São Mateus, São Robertinho, Santa Tânia, aí, Santa Franciele. Somos todos chamados de santos, porque somos santos em Cristo Jesus, fomos separados por Cristo Jesus, separados em Deus. Se eu não falei o seu nome, não é porque eu não acho você santo, eu acho que todo mundo aqui é santo. É porque se eu for falar o nome de todo mundo aqui, nós vamos, né? E ainda falta muito ainda. Mas todos aqui são santos. Tá bom, irmãos? Depois o pastor não me chamou de santo. Aí não, irmãos, todo mundo é santo, em nome de Jesus. Até o pastor é, ué. Então, até o pastor é santo. Então, irmãos, olha aqui que interessante. Se você está em Cristo, você precisa entender que também você é alvo do serviço do outro. Alvo do serviço do outro. O que acontece, irmãos? Que muitas vezes nós nos entregamos tanto ao serviço, que nós achamos que nós só precisamos de servir. E muitas vezes nós não confiamos a nossa vida para que o outro nos sirva. Ou nós não entendemos que precisamos ser servidos. A Cássia fala que alguns parentes dela têm dificuldade em falar que comeu e dormiu. Porque eu acho que é vergonhoso dizer que dormiu e que comeu, né? E aí, fulana, você dormiu até 9 horas? Não, eu acordei foi 5 horas da manhã e tal, eu não durmo até tarde. Aí, fulano, você já comeu? Não, eu não ligo para comida, não. Comida, na hora que der, eu vou comer. Eu não ligo para isso, não. Pessoas que não admitem as suas necessidades. Não admitem que pode se cansar. E se está dormindo é porque está cansado. E tem que descansar. Pessoas que não admitem a sua necessidade de parar para comer. Comer com a família, comer sentado. Eu comi em pé no retiro dos jovens, mas porque eu estava ali na comunhão. Não foi o Saulo, falou, pastor, senta para comer. Não, tá bom aqui, estou aqui com os irmãos comendo aqui. Mas, irmãos, isso que significa para nós, irmãos, o que a situação de Tabita, mesmo estando morta, Deus mostrou que ela iria ser servida por Cristo Jesus através de Pedro. Uma mulher que serviu a vida toda. E agora existiam muitas viúvas, órfãos, pessoas chorando a sua morte. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu estava estudando esse sermão, me veio tanta coisa na cabeça. Eu pensei, será que quando eu morrer, vai ter gente lamentando a minha morte? Ou vai ter gente comendo pão de queijo, tomando café, grupinho contando piada e rindo? Né? Outros já abrindo a boca e dizendo, que hora que vai ser o sepultamento do pastor Camilo? Né? Imagina, meu Deus. Não é isso que a gente vê em muitos velórios? Misericórdia, irmão. A gente vai em velório. Né? Não é porque tem que sofrer, não, tem que chorar, mas será que a minha morte vai causar um lamento? Assim, peraí, era uma pessoa tão boa. Deus podia ter dado mais vida para ele, continuar fazendo a obra tão bonita que ele fazia. Era o que estava acontecendo aqui. Aquelas pessoas estavam sofrendo tanto com a morte de Tabita ou Dorcas já estava com Deus, estava na glória, estava lá no auê com Deus lá e dançando, pulando de alegria. Né? Olha o pastor Camilo falando aqui, não, mas é assim mesmo, irmão, o céu é uma festa. Né? Só não tem bebida alcoólica. Né? Tinha Guaraná, Coca-Cola, muito bom. Né?
Então estava lá, e de repente, né, as amigas lá sofrendo, ó Deus, né, a nossa amiga, só podia dar mais tempo para ela, a gente amava ela, e de repente Deus ouve e Deus cura. Deus ouve e fala, olha, está aí, a Dorcas, ela vai continuar costurando para vocês, vai continuar servindo. Está aí, irmãos. Aí eu paro para pensar novamente, irmãos, sobre os dons e talentos que Deus nos dá e que a gente usa. E muitas vezes nós agora colocamos na posição de Tábita ou de Dorca em ser servido. Será que Deus vai ter que te matar, né, entre aspas, você vai ter que se ver sem força, sem vida, sem reação, para você se permitir a ser servido? Né, tem gente que precisa de carona, mas não quer se expor para pedir carona. Não quero incomodar ninguém, não, eu vou a pé e tal, né, eu sou sozinho, vou se virar. Né? Tem gente que precisa de ajuda, mas não quer se expor seus problemas. Por não se expor, não fala, olha, eu oro por mim, eu estou passando por dificuldade, meu casamento está assim, minha casa está assim. Irmãos, precisamos colocar nessa posição de deixar Deus usar as pessoas para nos servir. Porque se nós não deixarmos as pessoas nos servirem em nome de Cristo Jesus, nós estamos negando a possibilidade de ser servido e impedindo um irmão ou irmã de ser abençoado, exercendo o serviço através de nós. Já falei, Dorcas era uma mulher acostumada a servir, e agora estava na posição para ser servida. Carregada, lavada e posta no cenáculo para ser velada. E por último foi ressuscitada. Talvez a última coisa que está faltando para você, irmão, ser reavivado, avivado, ou voltar ao primeiro amor, ter aquela paixão de volta, é deixar o outro te servir. É entender que você precisa ser servida também. É saber que você se doa, mas Deus quer que você também pare e seja servida. Alguém se doe para você, para que você dê a oportunidade de alguém se doar para você. Para que você dê a oportunidade de alguém exercitar os seus dons, o seu talento de servir com a sua vida. Porque não é necessário chegar no último ponto, no último fôlego de vida, quando você falar que não está aguentando mais, está parecendo um soldado ferido, todo estrupiado, mas vai chegar um momento quando você estiver caído, um vai te levar nos ombros, vai te resgatar. Lembrei agora daquele filme Até o Último Homem, né, que tem no Netflix, aquele irmão lá daquela denominação que salvou os seus amigos numa guerra. Irmãos, o último ensinamento que esse texto nos traz através da vida de Cornélio agora, falamos sobre Enéas, falamos sobre Dorcas, Tábita, e agora nós vamos falar de Cornélio. Depois que a gente aprende que nós devemos servir, apontando para Cristo, depois de que nós aprendemos que devemos nos permitir ser servidos. Não por comodidade, né? Porque tem gente que é assim, só quer ser servido, só quer venha a nós, vosso reino não. Mas depois que a gente aprende a servir com amor, apontando para Cristo, e aprende que devemos ser servidos, deixando que o outro exerça seus dons e talentos através de nós, aí nós vamos entender que Deus vai dar sempre oportunidade para você servir. Olha que interessante. Pedro estava andando por toda parte, chegou a Lida, curou a Enéas. Pedro depois foi para Jope, né? Uma cidade costeira, a noroeste de Jerusalém, ali da Palestina. Depois Pedro foi chamado, ele foi
para Cesareia, ali para estar juntamente com Cornélio, um centurião da corte chamada italiana. O trabalho de Pedro continua, irmãos. Pedro tem mais uma oportunidade de servir. Cornélio era alguém que galgou passos diversos para ser um centurião. Ele governava 100 soldados romanos e morava num centro militar. Mas era um homem piedoso, um homem no qual Deus se importava, um homem no qual Deus revelou a ele em sonho que deveria convidar Pedro para estar com ele, para que ele hospedasse Pedro em sua casa. Irmãos, quando nós entendemos que somos chamados para o serviço apontando para Cristo, nós vamos entender que nós devemos dar a oportunidade para outros nos servir, apontando para Cristo. E que Deus vai dar sempre a oportunidade para todos nós no serviço. Hoje nós tivemos a eleição para presbítero, e hoje o Neio foi o terceiro mais bem votado. E quando eu estava nessa parte aqui, eu lembrei de nós dois, moleque ainda, adolescentes. E a gente se converteu, naquele novo convertido, e aí a gente saía com a Bíblia debaixo do braço, com o violão nas costas, eu e o Neio, e começava a pregar e evangelizar na rua do papelão, dos catadores de papel, e de repente fomos chamados para participar de uma vigília, de outra vigília, participar de uma vigília, de repente nós nem estávamos dormindo direito, era uma vigília atrás da outra vigília, era na tarde da bênção aqui, na tarde da bênção ali, na noite, e de repente a gente já estava assim servindo, e via a oportunidade de servir, aí eu virei para o Neio e falei assim, Neio, vamos orar um pouquinho para pedir umas férias para Deus. Na nossa meninice ali, na nossa adolescência, de 16 anos, aí não, nós estamos cansados mesmo, porque a gente não para, é uma coisa atrás da outra, e a gente teve essa ideia, vamos orar para Deus para pedir umas férias para Deus. Olha que interessante. Deixa eu trocar aqui essa pilha, traz para mim uma pilha aí. Tem aqui, obrigado. E aí, meus irmãos, pode pegar aqui, Brenda. E aí, meus irmãos, e eu lembrei disso, quando nós era menino. Porque quanto mais servia, mais oportunidade surgia de servir. A única coisa, nós não tínhamos maturidade suficiente, para que a gente também fosse servido. Porque a gente achava que quanto mais servia, mais a gente tinha que servir. E o que esse texto de Cornélio nos ensina, irmãos, é que oportunidades vão vir. Vemos aqui o plano de Jesus dando certo. O plano que Deus... Precisa mais não, obrigado, Gabriel. O plano que Deus tem, não só para a vida de Pedro, mas o plano que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Que é você ser testemunha de Deus, testemunha de Cristo. E agora está dando certo, porque Pedro estava sendo testemunha em Jope, Lida, Cesareia, e Deus estava dando a oportunidade para que a igreja crescesse, e a igreja se espalhasse, e o nome de Cristo, do Salvador, Cristo Jesus, fosse propagado pela terra, e famílias fossem alcançadas, assim como a família de Enéas, assim como a família de Dorcas, assim como a família agora de Cornélio. E assim como a família dos seus 100 soldados romanos que ele comandava. Imagina o quanto o amor de Deus em Cristo Jesus foi espalhado e quantas famílias foram restauradas e libertas. Irmãos, a vida cristã é assim, um serviço após o outro. A vida cristã é assim. Sempre teremos, irmãos, serviços a fazer. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado de todo crente. Esse é o meu e é o seu chamado. Eu sempre falo do meu sogro. Eu fui pegar ele depois aqui da escola dominical lá em Goiânia. Chegou 8 horas da manhã, me esperou na rodoviária até 1 hora da tarde. Foi quando deu para mim ir lá buscar ele, lá no guichê 40, lá da rodoviária.
Aí pegamos, passamos no restaurante, cheguei em casa, meu sogro, você deve estar cansado, vai deitar, descansar. Ah, não, eu vou ter muito tempo para descansar depois que eu morrer. Eu vou ter muito tempo para descansar depois que eu morrer. Pensando nisso, irmãos, nessa situação, eu não quero dizer que nós não precisamos de descanso, de forma alguma, né? Mas que também nós não precisamos viver descansados. Porque a seara está branca e são poucos os ceifeiros. Se Jesus pudesse levar você para uma colina, agora, pelos braços, te transportasse para uma colina, de frente a uma plantação de trigo imensa, e falasse, olha minha filha, olha meu filho, olha o tamanho dessa seara. E está a hora de colheita, mas são poucos os trabalhadores. E eu te convoco a trabalhar. Imagina, irmãos, você olha para uma plantação de trigo, que seus olhos não conseguem ver o fim, mas Jesus te convidou a ser um ceifeiro. Oportunidade não falta, trabalho não falta. E quando nós entendemos que somos chamados a servir apontando para Cristo, e que precisamos ser servidos, dando oportunidade para os outros, utilizar os seus dons e talentos também apontando para Cristo, vamos entender que a oportunidade nunca vai nos faltar para levar a Cristo através dos nossos dons e talentos. Todos somos chamados ao serviço. Serviço nunca acaba. Deus sempre, sempre tem um trabalho para você fazer. Será que você está conseguindo perceber isso? Sempre. Deus chamou Moisés com 80 anos, irmãos. Teve muitos que foram chamados já na terceira idade. Enquanto tiver vida, você vai ter que combater o bom combate. Você vai ter que falar do amor de Cristo. Você vai ter que deixar-se usar para restaurar vidas, casas e famílias. Leve esse amor de Deus. Esse amor que transforma, que fortalece e que regenera. Então, sirva com humildade e com amor, apontando para Cristo. Se permita ser servido também com humildade e amor, dando a oportunidade a outros desenvolver seus dons e talentos através da sua vida. E esteja pronto sempre a servir, de acordo com as oportunidades que for surgindo. Amém, irmãos? Feche seus olhos.